agora eu vou conversar com a doutora Jaqueline Show Issa. Ela é médica cardiologista do Instituto do Coração INCOR, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E hoje faz um plantão aqui para tirar dúvidas sobre a saúde do coração. Mande a sua pergunta para manhãgazeta@tvgazeta.com.br. Doutora, nós noticiamos essa semana aqui que o Manuel Carlos, o autor de novela, estava muito triste porque perdeu um filho com 58 anos, se não me engano, é 57, 58, acho que no caso dele. Vítima de um infarto fulminante. E eu falei que foi o segundo caso que eu ouvi na mesma semana. Perto de casa aconteceu também com uma pessoa ali, um trabalhador, né? Na área comercial ali onde eu moro, com 57 anos. Essa é uma idade perigosa para infarto, assim, papum, doutora? Bom dia. É mesmo? É a faixa etária de maior risco, né? Depois dos 50 anos, a doença cardiovascular, o infarto, vai aumentando a frequência, a chance do indivíduo ter. E o envelhecimento faz isso. Agora, qual que é o grande segredo? A doença coronariana, Claudete, o infarto que ele teve, muitas vezes é uma doença que aparece de surpresa. 50% das pessoas, a primeira manifestação é um infarto. Então, qual é o grande segredo? Fazer avaliação médica periódica, check-up preventivo. Por quê? Porque você tem condições, porque ninguém infarta do nada. Provavelmente tem uma doença subjacente, que no caso é uma pressão alta, um colesterol, ou um indivíduo é um fumante. Então ele negligencia muitas vezes o tratamento, e às vezes nem sabe que tem, porque acha que não tem sintoma, tá tudo bem. Então é onde acontecem as surpresas. Então, quer dizer, isso ninguém infarta por nada? Sim. Quer dizer, a pessoa pode achar que está bem de saúde. Isso, exatamente. Ela acha que está tudo bem com ela, apesar de ser fumante ou beber um pouquinho, ou de ter uma coisa. pressão alta, às vezes não tem sintoma nenhum. Tá. Não tem sintoma, nem sabe que tem pressão alta. Não tem sintoma, nem sabe. Então, por isso é importante o acompanhamento, a prevenção, o check-up preventivo, para que, de fato, se faça o diagnóstico, para que você trate doenças escondidas, né, silenciosas, que muitas vezes acabam desencadeando esse evento maior, que é um infarto. Ninguém infarta do nada, né, sem ter nenhum fator de risco, uma doença associada. Raramente isso acontece, é uma raridade da raridade. Tem sempre um fator maior envolvido. Tá. Bom, eu quero dizer que a partir de agora você pode mandar a sua pergunta manhãgazeta@tvgazeta.com.br se tiver algum problema ou quiser saber da saúde do seu coração. Agora, eu sempre tinha, assim, ouvido dizer que o infarto, ele é fulminante em pessoas mais jovens, assim, quando acontece de ter antes dos 30 ou aos 30. Sim. Mas pode ser também nessa faixa etária depois dos 50? Pode. Isso por quê? Não, porque na primeira hora, por isso que é importante, o indivíduo começou a ter o sintoma, quanto mais precoce ele for procurar o socorro médico, melhor. Porque a primeira hora de um infarto, a arritmia é o grande fator que leva muitas vezes ao óbito, à morte. É a arritmia cardíaca de um infarto que acaba sendo, nas primeiras horas do infarto, a principal causa de morte. E se você está num local que tem um desfibrilador, você é desfibrilado e tem chance de dar o tratamento àquele infarto e prosseguir e se recuperar daquele evento cardíaco. Então, o grande problema do infarto, nos primeiros minutos, primeiras horas, é a arritmia cardíaca, que acaba matando. Então, de ter um sintoma, suspeito nessa faixa etária, está se sentindo mal, não fica bobeando em casa achando que é uma dor de estômago, uma coisa que vai passar, né? Não importa, você pode até ser isso, mas vá até um pronto-socorro, escute do médico isso, não você fazer o autodiagnóstico. Tá. Porque aí que as pessoas comem bola, perdem um tempo precioso, e aí vem a arritmia fatal de um infarto, começa aquela dor no peito, vem a arritmia que acaba deixando o indivíduo sem ter o que fazer. Mas que dorzinha é essa que a pessoa tentaria resolver em casa com o chá? Olha, as pessoas, depende muito do limiar da dor, da percepção das pessoas. Então tem pessoas que acham que é uma dor boba, que não está incomodando. Claro que a dor do infarto é uma dor, a intensidade da dor, ela é forte, mas aí o limiar da dor de cada um é muito individual, né? Tem gente que suporta dores terríveis, tem gente que qualquer coisinha já incomoda. Então fica muito na avaliação do indivíduo. Se começar aquele aperto, intensa, uma dor no peito. Mesmo que você seja valentão e você também, não fica bobeando. É no peito a dor? É no peito. No peito. Porque o problema de você ficar em casa é perder tempo precioso, porque a arritmia cardíaca é o fator que determina a morte. Porque senão dá para socorrer, né? Exatamente. O programa foi às ruas de São Paulo para saber o que o povo anda querendo aí perguntar sobre coração. Vamos ver, doutora? Para você. Oi, meu nome é Monicelli. Eu queria saber se mulher com pressão alta pode engravidar e quais os cuidados. Então, Monicelli, nome bonito dela. Monicelli, mulher com pressão alta pode engravidar, mas o grande segredo, ela tem que fazer um pré-natal muito bem feito,
porque ela vai ter que tomar medicamentos, controlar a pressão para evitar uma coisa mais grave, que é a eclâmpsia, que está relacionado tanto à morte da criança, quanto ao risco de morte para a criança. Pode levar à morte. Claro. Tem risco de morte. Então, a mulher hipertensa é uma gravidez de alto risco, que a gente chama, mas hoje tem centros especializados, como o próprio Hospital das Clínicas tem um centro, onde se pode ficar grávida, se engravidar, se ter um pré-natal com muita tranquilidade e ganhar um bebê aí com toda a saúde do mundo. Tá certo. Vamos a mais uma, então. Fala, povo. Oi, meu nome é Thalita. Gostaria de saber se pressão baixa é sinal de problemas com o coração? Olha, Thalita, em mulheres magrinhas que nem ela, então, é uma frequência no calor, então, não é sinal de doença, pressão baixa, na grande maioria das vezes. Por que a pessoa desmaia, então? Às vezes quando tem pressão baixa. Quando a pressão abaixa tanto, a dilatação é tão intensa, que aí o desconforto de uma pressão baixa, você tem uma queda muito acentuada e pode escurecer a vista. Então, você tem que se hidratar bastante, tomar bastante líquido no verão. Quem tem isso, ter algum salgadinho na bolsa, né? O sal vai bem nessa situação, viu, Cláudio? Para a pessoa perceber, comer um amendoim salgado, alguma coisa que levante a pressão. E em algumas situações mais críticas, mais raras, em pacientes com doença cardíaca já, a pressão baixa é um sinal de disfunção cardíaca, mas é um outro quadro, um outro contexto. Nesse caso dessa moça magrinha, bonita, jovem, é a pressão baixa de saúde Você mesmo. diria assim, como médica, que não sei o que é melhor ou pior, mas se pudesse dizer, melhor é ter pressão baixa ou alta? Sem dúvida. Eu quero ter pressão baixa. Baixa. A baixa é melhor, então, né? Em algumas situações, ela é tão intensa que chega a ser um distúrbio, uma doença. Mas é raro. Na maior parte das vezes, se hidratando bem, quem tem isso andando com salzinho, alguma coisa salgada na bolsa, consegue resolver. Uhum. Bom, continuamos na pressão ainda, viu? Pressão do povo. Meu nome é Antônio. Olha, quem tem pressão alta pode se estabilizar com o tempo. Não, pelo contrário. Não, Antônio. Porque se você tiver controlado com o medicamento, ela estabiliza. Agora, achar que o tempo vai curar a sua pressão alta, está enganado. Pelo contrário, a gente vai envelhecendo, nossas artérias vão ficando mais enrijecidas. Então, a tendência natural é de nós, ao envelhecermos, nos tornarmos hipertensos. Então, o tempo não melhora, nessa condição não melhora, agrava. O que melhora é tratamento médico. O Nelson mandou um e-mail aqui pra gente, ele gostaria de saber, ele é de Jundiaí. Bom dia, Nelson. Eletrocardiograma é aconselhável fazer a cada 6 meses ou uma vez por ano? Ou que exame, então, específico eu faço para saber se está tudo bem aí com o meu coração? Na verdade, não é um exame. Porque ele precisa fazer uma avaliação médica e o médico avaliando vai compor. O eletrocardiograma faz parte de uma avaliação cardiológica? Faz. Assim como outros exames, como o ecocardiograma, até a gente já teve a oportunidade de mostrar aqui no seu programa. Então, basicamente, quem vai orientar a sequência de exames e de novas avaliações é o médico, baseado até no que o paciente tem, no histórico que ele tem. Então, não é uma receita de bolo comum para todo mundo. O eletrocardiograma é um exame importante, Agora, o próximo que ele vai fazer, quem vai dizer isso para ele, é o médico que pediu o exame e está avaliando o exame. Ok. Vamos a mais uma pergunta aí nas ruas? Oi, meu nome é Imaculada. Eu gostaria de saber se existe alguma maneira de controlar a pressão alta sem medicação e qual a maneira? Muito bem. Primeira coisa, reduzir o sal da dieta. Fundamental. Aprender a comer com pouco sal, reduzir importantemente, esquecer saleiro e quando preparar a comida, fazer com uma quantidade de sal menor. Segundo, atividade física com regularidade. Terceiro, se a pessoa está fora do peso, Claudete, tem que emagrecer. Muitas vezes essas E mesmo assim tem que tomar um remédio? Não, depende dos valores e o médico é quem vai aconselhar. Existem metas a serem atingidas. Então, se fazendo tudo isso, o médico avaliou, a pressão está 12/8, 13/8, dá para manter sem medicação. E se faz muitas vezes se faz um exame complementar, mesmo que a pessoa já tomava? Às vezes pode ser retirado? Então pode, mas isso é um processo. Claro. Ninguém se condiciona porque começou a fazer exercício no dia seguinte ou tirou o sal da dieta. Mas se ela começar a viver, está tomando remédio para pressão, está controlada através do remédio. Se ela começar a ter uma vida mais saudável com esses itens observados, ela pode, às vezes, parar de tomar. Ou quando o médico é que vai dizer. Exatamente. Muitas vezes, Claudete, o medicamento para hipertensão, às vezes o paciente toma 2, 3 classes de medicação. E quando o indivíduo faz coisas boas para a pressão, como no caso, parar de fumar, emagrecer, reduzir o sal da dieta, você consegue reduzir a quantidade de medicamento, o que também é uma evolução. Em vez de tomar 3, 4 remédios para pressão, se eu tomar um só,
Muito que bom, melhora né? bem, né? Melhora bem. A Daniela Lima está grávida de 10 semanas, passa um e-mail agora, a pressão é 9/5. E ela pergunta, doutora, se isso pode, na sua opinião, prejudicar a gravidez, se ela tem que ter algum outro cuidado? Não, se ela tiver assintomática, sem sintoma nenhum, fazendo um pré-natal. Pré-natal é fundamental. 9/5 em grávida até é esperado para quem porque dá uma vasodilatação, a placenta rouba muito fluxo de sangue, então a pressão até num período da gravidez até tende a cair mais até. Então tá, então pode ficar tranquila, Isso. né? Vamos às ruas de São Paulo, tem mais uma pergunta lá? Oi, meu nome é Alcione, eu gostaria de saber se uma pessoa pode ter um infarto leve e não perceber. Infarto leve, não. Infarto nunca é. Nunca é leve. Não, infarto é infarto. Às vezes o tamanho do infarto, Claudete, claro que as consequências, por isso tem que ser tratado. Pode ter consequências, sim. Mas o infarto por si só tem um risco, independente do tamanho dele na primeira hora. É a arritmia que é o grande complicador, por isso precisa estar num ambiente adequado para receber assistência caso aconteça uma parada cardíaca. Agora, sem perceber, não daria para ter? Assim, em algumas condições o indivíduo pode ter infarto sem dor. Quais são? Pacientes diabéticos, Claudete, muita longa data, perde a sensibilidade, então pode acontecer. E pessoas com muita idade também, a idade é um fator que pode acontecer o indivíduo ter um infarto e nem saber, sem dor. E sem dor. Mas é raridade, a maior parte das pessoas vai ter sintoma e às vezes confunde. Ela acha, eu tive uma grande dor de estômago, porque você vê o eletro e fala, você teve algum infarto, né? Ai, doutor, você lembra de alguma vez que que você achou que era uma dor de estômago? Ah, eu lembro, doutora. Uma dor de estômago, eu comi um negócio, falei, aquilo que você comeu não foi o que você comeu, era um infarto. Era o coração. Era Nossa, o coração. Como confunde, né? Agora, e por que, o que querem dizer quando você ouve assim, ela quase infartou, ela teve um pré-infarto, existe isso? Existe, é a angina instável. A artéria, Claudete, antes de se fechar, ela fica treinando, vamos dizer assim. Por isso que é importante a gente ter o sintoma e já correr, porque muitas vezes você consegue pegar essa fase em que a artéria não se obstruiu por completo. Quando se está obstruída totalmente, é o infarto. Quando ela está num processo de abre e fecha, o coágulo se faz e se desfaz, é uma angina instável. Então, neste momento, o indivíduo é atendido, você tem condição de reverter a situação e evitar um infarto. Ah, que pena, só agora começaram a entrar os e-mails, esse computador está muito lerdo, pro meu gosto. Doutora, agora que eu tenho que encerrar a pauta. Agora que está ficando bom? Agora que está ficando bom, que os e-mails começaram a entrar, já tem que sair, não dá para responder vocês, que pena. Mas ela volta, ela está sempre presente no nosso programa, falando sobre a saúde do coração. E no carnaval, todo cuidado é pouco, né? O pessoal, cuidado com a manguaça braba, né? Coração não gasta não, viu? Tchau, obrigada. Um beijo, doutora. Muito obrigada pela presença. Doutora Jaqueline Chouzissa, do INCOR, Instituto do Coração, da Faculdade de Medicina da USP, participando do nosso programa, do Hospital das Clínicas, né?